Bom, gente, hoje é 21 de agosto, é um dia muito especial para milhões de pessoas. E vocês vão ver por que ele é especial para milhões de pessoas. Sobe a vinheta. Há 122 anos atrás, 122 anos atrás, tá? O maior time de futebol deste país pentacampeão, nascia o Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu não podia deixar passar essa data em branco. Logicamente, que eu tenho que fazer toda a reverência a uma história fantástica, belíssima. Para mim, do meu ponto de vista, não é por ser vascaíno, apesar de ser vascaíno, não é por isso, a história de um time de futebol espetacular sobre uma quebra de N paradigmas do futebol. Era um esporte elitista, e o Vasco veio quebrar tudo isso. Ele veio e trouxe o povão para esse esporte, que era um esporte bretão, um esporte inglês, um pouco elitizado. Existia aqui o Fluminense, o Botafogo, depois houve uma briga dentro do Fluminense, e dessa briga surgiu uma divisão, e dessa divisão surge o Flamengo, entende? Mas era sempre assim. Por exemplo, o Fluminense era o exemplo da elite futebolística. O jogador não podia entrar pela porta social, era um funcionário. Não existiam negros, não existiam pobres no futebol. Era um esporte de elite. E o Vasco veio quebrar isso tudo. O Vasco foi aquele que botou o negro, o Vasco foi aquele que botou o empregado, foi aquele que botou o pobre, foi expulso da federação, exatamente, Federação Metropolitana, exatamente por ter feito isso, entende? E assim, cara, o futebol é isso. O futebol hoje é essa paixão, hoje a gente... E o Vasco, com 122 anos, é uma história excepcional. É óbvio que temos vitórias e derrotas, sofrimentos e glórias, mas isso faz parte. Mas o melhor de tudo é que ser vascaíno é um estado de espírito, e é uma coisa profundamente tão boa, é tão compensadora de ver a história, de ver como surgiu, de como isso tudo surgiu, do amor, do sentimento, da igualdade, entende? Que só não tem orgulho desse time quem não é vascaíno. Porque quem é um pouquinho Vasco tem um orgulho muito grande. Eu me sinto extremamente orgulhoso por vários motivos, inclusive porque eu tenho uma origem lusitana, e o Vasco é um time de origem lusitana, e vocês sabem disso, mas não é só da origem lusitana. O Vasco se originou, eu até costumo brincar, mas não sou nem eu que falo isso não. Quem falava isso era até escutei muito Eurico Miranda falar isso, que o Vasco é a maior obra de portuguesa no Brasil. Mas eu às vezes brinco também com isso. Eu falo que, evidentemente que não, a gente brinca, mas que eu falo que o Vasco é a maior obra portuguesa no Brasil. E vamos levando assim. Mas é um orgulho, é uma satisfação. E aquele que tem a cruz de Cristo, a cruz de Cristo no peito, ele sabe muito bem o que representa o Clube de Regatas Vasco da Gama. Parabéns pelos 122 anos, parabéns a toda a torcida e parabéns a todos. Parabéns ao futebol por ter um Clube de Regatas Vasco da Gama na história. O primeiro time de futebol sul-americano, o primeiro time de futebol brasileiro a ganhar um título internacional. O primeiro time de futebol brasileiro a ter um jogo noturno no seu próprio estádio. O primeiro time de futebol, aliás, o primeiro time de futebol que teve uma Copa Intercontinental lá fora, e tem muitas glórias. É o primeiro. O Vasco sempre foi muito pioneiro. O Vasco sempre foi muito o primeiro.
é o primeiro time de negros, é o primeiro time de pobres, é o primeiro campeão invicto, é o primeiro campeão do Maracanã, é o primeiro campeão da Libertadores, lá com o Campeonato Sul-Americano de 58, é o primeiro a ganhar um título internacional, primeiro time nacional a ganhar um título internacional, é o primeiro em tudo, é o primeiro a ganhar um título lá na Europa, lá, é o primeiro em tudo, é o pioneiro e tem uma história fantástica e foi, enfim, e isso é muito orgulho para toda a Polônia, Cruz Maltina, os torcedores, Brasil afora. 122 anos, é muito orgulho, não é para qualquer um, não é para qualquer um não, tem que ter muito orgulho. Abraço a toda a torcida vascaína e os outros torcedores também que reconhecem no Vasco a grandeza e a glória e o gigantismo do gigante da colina. É assim que ele é chamado, o gigante da colina, o time da virada. Beijo a todos, parabéns, 122 anos, é para comemorar sempre aqui em Portugal e no planeta inteiro. Sobe, tchau e até a próxima. Beleza?